até me apresentando um pouco para vocês, né, para quem ainda não me conhece, eu sou dono de clínicas há 15 anos, né? Há quase 7 anos nós temos a Godoy Consultoria, que é uma empresa de consultoria, mentoria e treinamentos para clínicas, né? Então nós temos aí vários programas, temos treinamentos, imersões, mentorias, consultorias, né? Programas desde os programas mais básicos até os mais avançados, né? E ajudamos donos de clínica do zero. Eu tenho várias clínicas que estão conosco para fazer o lançamento nesse momento, né? Nós estamos lançando algumas clínicas, algumas ainda nem têm ponto, outras já estão com ponto, outras já estão para serem inauguradas, e também clínicas que estão em funcionamento, né? Nós temos clínicas que faturam 20, 30, 40 mil reais, e temos clínicas que faturam mais de 1 milhão por mês, né? Dentro dos nossos mentorados. Então, assim, a gente consegue ajudar uma gama bem legal de empresários, justamente pela minha experiência, já está há muito tempo no mercado como dono de clínica e também ajudando aí mais de 2 mil empresários ao longo desse período. Tá? E a minha experiência é uma experiência muito prática do dia a dia, né? De gerir os meus negócios, de ter resultado, e também teórica, né? Através das minhas formações. Sou formado em publicidade e propaganda, então domino muito as estratégias, né, de marketing, de vendas, tenho pós-graduação em gestão de negócios, tenho várias formações também, do EAG, do Marcelo Germano, do G4, do Falcone, né, enfim, fiz as melhores escolas aí de gestão e marketing do mercado, e temos soluções aí de forma sistêmicas para clínicas, né? Então temos soluções para a parte financeira, vendas, marketing, gestão, contratação, enfim, se vocês tiverem dúvidas em relação a essas outras áreas, pode mandar aqui também, ou no final eu vou abrir o áudio de vocês, vou abrir o vídeo, quem quiser falar comigo, quem quiser perguntar, fazer uma mentoria gratuita aí, fica à vontade também. Essa aula eu libero para poder ajudar vocês, nós temos mais de 300 empreendedores lá no Grupo VIP, então é um prazer poder estar com vocês, compartilhar um pouquinho aí da minha experiência como dono de clínicas, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui a entrega. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, mostrar o nosso mapinha mental, tá? Tomar uma aguinha aqui que hoje foi uma loucura. Hoje foi uma loucura. Bora lá então, vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo aí? Então, bora lá, vamos começar aqui a nossa entrega hoje da reunião VIP, né? Eu coloquei aqui dobre o seu lucro, né? Por que a gente chamou essa mentoria de dobre o seu lucro? Eu acredito que o pilar que tem mais impacto em termos de crescimento de faturamento no negócio é o pilar de vendas, tá? Nenhum outro pilar tem essa força. Ah, e o marketing? O marketing não tem tanta força como tem o pilar de vendas, porque vendas é a conversão, é o fechamento, né? Então, o pilar mais importante para a conversão é o pilar de vendas. Junto com o pilar de vendas, pensando nos três principais elementos para crescimento de resultado, você tem marketing e gestão. Esses são os pilares que a gente chama de tração, que vão tracionar o negócio, né? Então, óbvio, é super importante quando a gente fala de vendas, falar também de marketing e de gestão, tá? Hoje a gente vai focar um pouco mais na parte comercial, mas lembrando que esses dois pilares é que vão dar essa sustentação para o crescimento de resultados. Legal? Vamos falar um pouquinho aqui do objetivo, tá? Então, qual que é o grande objetivo do setor comercial, do setor de vendas, né? O principal objetivo é gerar oportunidade de venda, tá? Esse é o grande objetivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa num vendedor, quando a gente pensa numa consultora, né? Muitas vezes o erro principal do dono de clínica, do empresário, é não gerar essas oportunidades de venda ou ações que façam com que o consultor, a vendedora, tenha com quem conversar, com quem negociar, com quem fazer avaliação. Tá? Então, quando você pensa no setor comercial, nós precisamos pensar no funil de vendas. Tá? Então, o que é o funil de vendas? O funil de vendas, né, nada mais é do que você precisa gerar uma quantidade de abordagens, de oportunidades de vendas, de reuniões, de avaliações, né? Então, você vai gerar uma quantidade de conversas, você vai iniciar esse processo, né? Então, você vai ter aqui uma quantidade de reuniões,
avaliações, conversas, etc. Desses leads, né, dessas reuniões, dessas conversas, você vai gerar uma quantidade de fechamentos, certo? Então, quando eu gero, por exemplo, vamos imaginar aqui uma clínica X, né? Nós estamos pensando nessa clínica em termos de clientes novos, tá? Ela gera por mês, sei lá, 10 clientes novos. Quando ela gera 10 clientes novos, não, 10 leads novos, né? O que é um lead novo? É um interessado, né? Aquela pessoa que está interessada num serviço. Veio via Instagram, veio via Facebook, é um passante, ligou na clínica, né? Quando você gera pouco lead, só 10, por exemplo, você vai ter uma quantidade pequena de avaliações, né? Então você vai ter lá, sei lá, 5 avaliações ou 5 consultas, e você vai ter ali uma ou duas conversões, tá? Então você percebe que nesse caso, você gera uma quantidade pequena de leads, de consultas e de conversões. Então o objetivo do vendedor, o objetivo da consultora, o objetivo do setor comercial é aumentar esse número de oportunidades, né? E aí a gente não pode ficar restrito ao cliente novo. Nós precisamos gerar oportunidades com a base de clientes, com a base de ex-clientes, ex-pacientes também, tá? Então, quando eu falo que o objetivo principal do vendedor é gerar oportunidade de venda, é isso, gerar negociações, gerar conversas, né? E aí é óbvio que o empresário ele tem um papel primordial nesse sentido, que é criar um planejamento que traga justamente essas oportunidades para o vendedor, né? E isso eu faço até hoje. O planejamento comercial, o planejamento de marketing, as ações que vão ser feitas, que vão ser estruturadas, até hoje sou eu que faço e faço em conjunto com muitos mentorados também, tá? Então, o objetivo principal é gerar essas oportunidades de venda. Pensando nos formatos que nós temos hoje no mercado, tem 4 formatos básicos de time comercial, tá? Nós vamos começar pelo formato mais simples, tá? Qual que é o formato mais simples hoje, né? O formato mais simples é o formato em que você tem o técnico vendendo, tá? Então, por exemplo, numa clínica de fisioterapia, muitas vezes o próprio fisioterapeuta, ele atende você numa avaliação, ele já faz a indicação do serviço, né? Você vai pagar para ele ou vai pagar depois na recepção da clínica, né? Muitas clínicas de estética também trabalham nesse formato, né? O técnico executa o serviço lá, esteticista, o fisioterapeuta, ele mesmo faz a indicação da venda e a pessoa paga na recepção, etc. Então, esse é o formato mais simples e é um formato que, evidentemente, ele vai ter um resultado menor. Por quê? Porque o técnico ele vai estar muito concentrado no quê? Na execução do serviço e vender para quem está ali, né? Dificilmente esse técnico vai fazer um trabalho com a base de clientes, resgatando esses clientes e esses pacientes. Muitas vezes ele não vai ter muito tempo disponível para fazer avaliação, para fazer uma avaliação nova, ele não vai fazer um pós-venda, né? Então, quando você tem um técnico executando e vendendo, a sua limitação das ações comerciais ela vai ser muito grande. E naturalmente seu faturamento vai ser menor, tá? Então, esse é o formato mais simples, é o formato que você vai ter menos crescimento de faturamento, menos escala. Tranquilo? O segundo formato é o formato que o consultor vende, que a consultora vende, né? Então, é uma clínica que já tem uma estrutura maior, ela tem uma, duas, três consultoras, como é o caso da Jéssica, né? E essas consultoras, a partir de um agendamento de uma avaliação nova, a partir de um cliente que quer renovar um plano, ela vai fazer esse processo de venda, né? Esse é um processo que eu gosto bastante, é um processo que eu uso hoje nas minhas clínicas, né? Que é justamente você ter uma pessoa responsável pelo processo de venda, né? Então, a consultora é que vende. A equipe vai trabalhar no formato de indicação de venda, né? A equipe vai ajudar no processo de fechamento, no processo de conversão, mas indicando e não vendendo, né? Um lema que eu trago para as minhas clínicas e também que eu sempre compartilho com os meus mentorados é de que todo time precisa vender. Quando eu digo vender, é ajudar no processo de venda. Então, hoje, recepção, time técnico tem metas de indicação de venda, mas quem faz o fechamento é o consultor, né?
Esse formato é legal porque o consultor ele vai fazer outras ações além de só converter, além de só fechar a venda, né? Depois eu vou entrar nas tarefas-chave do vendedor também. Mas esse processo é um processo que eu gosto bastante. E aí, cada vez que você aumenta o número de vendedor, você vai aumentando o seu faturamento também, né? Então, é muito difícil você ter uma clínica, às vezes, com um vendedor que vende 200, 300 mil, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes um vendedor não consegue vender esse tipo de faturamento. Então, muitas vezes você precisa de 2 vendedores, até 3, para você chegar no faturamento de 200, 300, 400, 500 mil, né? Então, tem essa estruturação que é importante, tá? Ó, a Nayane perguntou aqui: consultor vende, a secretária agenda e o consultor vende. Seria isso? É, então, Nayane, vai ser bem assim, ó. Varia, tá? Não necessariamente a secretária precisa agendar as avaliações, né? Ou mesmo os pacientes. Muitas vezes o próprio vendedor vai fazer esse trabalho também com o lead novo, tá? Então tem duas situações distintas. Agendamento de pacientes, agendamento de clientes já ativos. Ele quer agendar um horário e tal. Isso fica com a secretária, isso fica com a recepção, tá? Agora, se você tem um lead novo, um prospect, né, uma pessoa que está interessada, um curioso, que quer saber mais dos serviços, nas minhas clínicas, quem atende é o consultor. Ela vai atender, vai trazer para uma avaliação. Muitas vezes, se o cliente não quiser fazer a avaliação, quiser fechar já o contrato, ela fecha o contrato e traz para dentro da clínica, né? Isso vai variar um pouco de segmento. Tem negócios que o consultor precisa trazer para dentro da clínica para fazer uma consulta ou uma avaliação. Mas em muitos casos você pode já fazer a venda, tá? Então, nesse caso, a secretária ela vai ficar responsável pelo agendamento dos pacientes que já têm saldo e o vendedor vai ficar responsável pelo atendimento do lead e a conversão, tá? Existem alguns negócios, se você tem uma quantidade muito grande de leads novos, de interessados, você vai colocar um pré-venda, né, que a gente chama, que é uma pessoa que só vai ficar responsável por atendimento de lead. Mas isso eu recomendo quando você tem uma quantidade muito grande de lead todo dia, tá? Num negócio de tamanho menor ou do tamanho normal, vamos assim dizer, muitas vezes o consultor pode fazer todo esse processo, beleza? Show de bola. Vai mandando as dúvidas aí, já vai respondendo. E aí você tem um terceiro formato, que é o consultor e a equipe vende, tá? Como que funciona esse processo? O consultor tem uma meta de venda, normalmente é uma meta maior, né? Então você tem lá um ou dois consultores que tem uma meta de 70% do faturamento, 80%. E o restante da meta fica com a equipe, né? Com a equipe técnica. Então aqui a equipe técnica tem uma meta menor. Normalmente o consultor vai trabalhar mais em cima dos clientes novos e a equipe vai trabalhar mais em cima da renovação, né? É um formato que também é bastante utilizado para clínica de estética, para clínicas de emagrecimento, né? Então também é um formato válido, né? Eu ainda prefiro esse segundo formato para a maioria dos negócios, né? Existe um terceiro formato, um quarto formato também, que é muito legal e que funciona muito bem, principalmente para clínicas odontológicas e clínicas médicas, né? Em se tratando de clínicas de ticket alto, né? Normalmente o técnico, né? O médico, o dentista faz a avaliação, né? Faz a análise do caso e aí ele passa para um consultor fazer a venda, né? Para um vendedor, enfim, que vai fazer mais essa parte do fechamento mesmo, né? De passar o orçamento e fazer a negociação, tá? Então você tem também essa possibilidade para clínicas, muitas vezes de high ticket, de um serviço mais especializado, um cirurgião, um dentista e um médico, né? Então, o médico técnico, ele não vai passar valores, ele vai passar a indicação, porque é difícil de você terceirizar isso para uma outra pessoa, né? E aí você vai ter alguém que vai fazer só o fechamento, tá? Então, tem esses formatos que são os mais comuns dentro do mercado, tá? Qual que é o formato ideal para a sua clínica? Isso é uma análise muito particular, né? A gente precisa entender como é que está o seu momento, quais pessoas você tem na sua equipe, como que está essa estruturação para fazer a melhor indicação, tá? Mas aqui tem 4 formatos e muitas vezes eu já peguei situações de empresários que nós tivemos que fazer essa mudança no formato para ter mais resultado, né? Então isso aqui é um elemento bastante importante. Tranquilo? Dúvidas?
Então vamos lá, vamos para a segunda etapa aqui da nossa apresentação. Agora vamos falar do mais importante. Vamos falar do mais importante. Por que que é o mais importante, né? Vamos falar de um perfil, tá? Um vendedor, uma consultora, né? Alguém que vai tocar o comercial, ele precisa ter algumas características que são muito importantes, tá? Esse vendedor, ele precisa ser influente, diretivo, comunicativo, tá? Então, você precisa ter no papel comercial esse perfil, tá? Eu já testei vários perfis aqui nas minhas clínicas ao longo desses 15 anos, né? Nós já tivemos dentro da nossa rede, né? As duas consultoras das minhas unidades como primeira e segunda colocada da rede, então eu tenho bastante conteúdo e conhecimento para falar sobre isso, né? E o que que a gente identifica na questão do comercial? Não adianta errar no perfil. Se você fizer a contratação errada ou se você colocar a pessoa errada no comercial, você não vai vender, tá? Então, muitas vezes a gente trabalha com os mentorados, a gente implementa ações, a gente coloca dentro de um planejamento bem estruturado uma série de elementos e tudo mais, e quando a gente vê não funciona. E não funciona por quê? Por causa do comercial. E aí você troca o comercial, começa a funcionar, né? Então, por melhor que seja o seu plano, por melhor que seja a sua estrutura, por melhor que você, por mais formação que você tenha, enfim, se você tiver um comercial ruim, a coisa não vai funcionar, o teu faturamento não vai subir, né? Então, talvez, assim, o profissional que vai ter um impacto maior em termos de resultado dentro do negócio, talvez seja realmente o comercial, né? Principalmente se as vendas passam por ele, por mais que você tenha uma equipe tecnicamente muito boa, né? E qual que é o erro da maioria dos donos de clínicas, dos empresários? Pega alguém interno do time, uma esteticista, uma fisioterapeuta, alguém que trabalha bem ali, que de repente fazia boas indicações e coloca no comercial, mas não avalia o perfil, né? Ou pega uma secretária, uma recepcionista. Então isso é muito arriscado, porque você está colocando num setor que é o mais importante do negócio, em termos de faturamento, obviamente, em termos de resultado, uma pessoa que muitas vezes não tem o perfil adequado, né? Isso é muito comum, a gente tem visto, eu vejo muitos empresários insistindo nisso, né? E normalmente não dá certo, tá? Então é muito importante você aplicar até alguns testes, né? Teste de DISC, por exemplo, a gente aplica aqui junto com os mentorados para entender o perfil do vendedor, né? Então, se você vai buscar um vendedor no mercado ou se você vai trazer alguém interno, é super importante que você faça essa avaliação primeiro, tá? Porque não adianta você ter uma mega estrutura de marketing, você, pô, faço tráfego, faço marketing, faço rede social, gera o lead, mas chega aqui e não fecha, chega aqui e não vende, né? Ou muitas vezes você tem uma boa base de clientes, de pacientes, mas, putz, você tenta trazer o cara de volta, não volta, você tenta fazer uma ação, não funciona, você faz um evento, não tem resultado. O problema pode estar, sim, no time comercial, tá? Então, essa escolha, essa decisão, a contratação ela é muito importante, né? Então a gente tem ajudado muito assim os empresários, os mentorados nessa seleção em termos de perfil, em termos de experiência e em termos de treinamento também. Porque se você não fizer bem essa primeira triagem, o restante não vai funcionar. E aí você vai perder ali 2, 3 meses com um profissional performando mal, tá? A contratação mais difícil para você fazer dentro de uma clínica é do comercial, é da consultora, né? A vaga que a gente tem mais dificuldade para preencher é a vaga de consultor comercial, de consultora, né? Até a vaga de gerente a gente consegue preencher de forma mais rápida e mais assertiva, tá? Então, esse é um ponto essencial dentro da estrutura. Ó, a Mari perguntou aqui. Como analisar se uma recepcionista tem perfil comercial? Quais requisitos analisar na pessoa? Então, Mari, tem um teste que se chama DISC, tá? Se você quiser depois buscar no Google, ou se você quiser me chamar também depois no WhatsApp, eu te envio, né? É um teste que você vai avaliar justamente quais são as características predominantes na sua recepcionista ou em alguém do seu time, né? Então, por exemplo, uma das características que a gente precisa é de influência, né? Então, é aquela pessoa que consegue influenciar os outros, né? É muito fácil de você perceber um influente. Se tem uma rodinha de pessoas,
é o influente que está chamando a atenção, né? É ele que tá divertindo o pessoal, é ele que quebra o gelo, né? Então, esse é um perfil bem importante para um vendedor. O outro perfil importante a característica dele ser bem diretivo, proativo, de ele executar as atividades, você não precisa ficar orientando o que ele tem que fazer o tempo todo, né? Porque o vendedor ele precisa ter esse papel de executar, né? Ele não pode ficar esperando, ele não pode ficar vacilando. Então, essa é uma característica também muito importante, né? Então, hoje, um vendedor ideal, ele precisa ser alguém muito proativo, que toma a frente, que executa, e também uma pessoa influente e comunicativa, tá? Como é que você pode avaliar isso na sua secretária? Levando em conta esses pontos que eu tô trazendo para você, tá? Fazendo o teste do DISC e também avaliando essa questão que eu estou comentando com você de performance, de desempenho, né? Então, como recepcionista, ela ajuda nas vendas, ela indica, ela recomenda? Se não, não é a pessoa que você precisa. Aí é melhor você buscar no mercado alguém que tenha essas características. Porque dificilmente você vai conseguir pegar uma pessoa que não tem essas características e fazer com que ela aprenda, né? Porque são questões internas, né? É o perfil dela, tá? Já aconteceu hoje, uma das minhas melhores consultoras, né? Ela tinha um perfil bem mais sociável, um perfil mais organizado, mais calculista, um perfil mais técnico, né? Nós conseguimos, ao longo de muitos anos e com muita aplicação dela, fazer não vou dizer a mudança de perfil, mas ela se adaptou ao perfil de vendas. Mas isso é muito difícil, justamente porque a gente tem muita experiência também, tá? Ó, a Mari falou, normalmente elas têm um perfil de atendimento, mas não de venda. É exatamente isso que você não precisa como vendedora, tá? Então, essa questão de você querer muitas vezes promover alguém da equipe, porque é mais fácil, porque já está integrada, é o maior erro que eu vejo os empresários cometendo, né? Agora, se você tem uma pessoa que realmente tem um perfil comercial, que é influente e tudo mais, aí vale a pena você apostar. Eu tinha uma gerente. Ela começou como recepcionista, se tornou consultora, se tornou gerente geral, né? Ela ficou comigo muitos anos, saiu agora ano passado, e nós fizemos todo esse processo, mas ela tinha esse perfil comercial, esse perfil influente, tá? Então, isso é bem importante vocês avaliarem. Seria importante também, né, um fator de sucesso, o profissional ter formação na área da saúde, tá? Então, uma fisioterapeuta, uma esteticista, uma biomédica, enfim, né? Se você tiver alguém no comercial, como consultora ou como consultor, que tenha formação técnica, ajuda muito, né? Porque são dois elementos que ele vai precisar aprender. A parte técnica e a parte comercial. Se ele tiver já a parte técnica, é só aprender o comercial, né? Ou, se tiver o comercial, vai ter que aprender a parte técnica. A parte técnica também é difícil, né? Então, se você tiver um consultor que tem esse conhecimento técnico, isso ajuda bastante também, tá? Aquele vendedor antigo, né? Que não se organiza, que não tem agenda, que não tem relatório, que faz tudo de qualquer jeito e tal. Esse vendedor ele vem perdendo espaço, tá? Então, hoje, o vendedor ele precisa ter uma organização mínima, né? Precisa usar CRM, precisa usar planilha, precisa usar inteligência, né? Então, tomar muito cuidado também com aquele perfil mais antigo de vendedor, que no mercado de hoje ele já não funciona mais como antigamente, né? Então, esse também é um cuidado que vocês têm que ter, tá? Dentro do nosso método, todas as funções, né, seja o vendedor, seja o gerente, vocês como donos de clínicas, como CEOs, como empresários, todo mundo tem que ter o seu descritivo de cargo, tá? O que é o descritivo de cargo? É um documento que eu vou estruturar toda a função da consultora, né? Eu vou estruturar as atividades chaves, os requisitos para contratação, eu vou estruturar eu vou dar clareza da visão da visão, da missão e da cultura da empresa, tá? Então, nós trabalhamos aqui dentro do nosso método sempre com descritivos de cargo, né? Esse aqui é um exemplo de descritivo de cargo de consultora da minha clínica, né? Então, eu sempre trago aqui, primeiro, a cultura, né? Missão, visão, valores, isso é muito importante deixar claro desde o início, né? Para a consultora. O cargo, né, a subordinação direta, para quem a consultora vai estar subordinada dentro da clínica, o propósito da função, né, qual que é o propósito dela dentro da clínica, deixar isso claro também. Aqui eu tenho as tarefas, né, ó, padrão impresso,
atendimento de clientes novos, atendimentos, abordagem presencial de venda com os clientes que estão na clínica, pós-venda, documentação, reunião de placar, fechamento do dia, né, fechamento de caixa. Os resultados que eu espero do vendedor, em termos de faturamento, quais são os indicadores que eu vou medir o desempenho do vendedor, né? Então, quais são os principais indicadores do setor? Meta, faturamento, ticket médio, conversão de clientes novos, né? Vendas de acordo com o mix de serviços, percentual de pagamento à vista dos clientes, parcelado, né? Então, todos esses indicadores eu preciso definir e comunicar com o vendedor também, tá? Essa gestão por indicadores é muito importante, é uma coisa que a gente implementa muito com os mentorados também, tá? Por quê? Quando você faz uma gestão por indicadores, por números, você tira a subjetividade de jogo, tá? Então, o vendedor fala, mas eu estou indo bem, eu estou me esforçando. Cara, não interessa esforço, né? Interessa resultado. Quanto que você está vendendo? Qual é o ticket médio? Quanto você está convertendo, né? Então, a gente trabalha muito em cima de indicadores dentro das minhas clínicas e também com os nossos mentorados, né? Aqui as competências técnicas que eu espero em um vendedor, né? Graduação, informática, experiências, né? E também as competências comportamentais, né? Organização, disciplina, atitude positiva, empatia, etc. Né? Então, quando eu tenho o descritivo de cargo do vendedor pronto, eu vou usar esse descritivo na contratação, tá? Eu posso me basear com esse descritivo para buscar os candidatos, eu posso buscar uma agência, mandar esse descritivo para a agência e a agência seguir essas orientações, assim como quando o vendedor entra na clínica, eu vou passar esse descritivo, ele vai assinar e vai estar ciente, né, de que são esses os elementos que ele precisa entregar. Né? E aí você vai fazer uma avaliação de 1, 2, 3 meses, e se ele não performar, você vai trocar o vendedor. Ou se ele performar, você vai seguir. Né? Mas é muito importante essa estruturação do descritivo, porque dá muita clareza para vocês e também para o vendedor quais são os principais elementos da função. Tá? E aí, dentro do método, nós temos os descritivos de todas as funções. Então, temos o descritivo do gestor, a agenda do gestor. Você, como dono de clínica, o que você precisa fazer? Tá? Quais são as atividades do dono de clínica que eventualmente você não está fazendo? As atividades do vendedor, da consultora, do gerente, né? O que uma gerente de clínica precisa fazer? Hoje mesmo eu estava atendendo uma mentorada e ela me falou assim, minha gerente ela é responsável pela parte técnica, pela estruturação técnica. E ela cuida disso. Falei, tá, mas o gerente não é essa a responsabilidade do gerente, né? O gerente tem que cuidar da operação toda. E aí, o que estava acontecendo? A dona da clínica estava fazendo a posição da gerente, a gerente estava meio que fazendo uma parte de cada coisa, e ninguém estava fazendo estratégia. E ninguém estava fazendo papel de dono de clínica, de empreendedor e tudo mais. Né? Então, essa estruturação dos descritivos, ela faz muita diferença para vocês e também para a equipe. Tá? E aí você consegue ter mais liberdade, como eu tenho nos meus negócios. Né? Então, cada um tem o seu papel. A recepcionista tem o dela, a consultora tem o dela, o setor técnico, a gerente, o financeiro. E aí você consegue ter uma organização, mais liberdade, uma clínica autogerenciável, você consegue expandir o seu negócio, ter mais clínicas ou ter mais empresas, né? Eu sou sócio de 2, 3, 4, acho que umas 6, 7 empresas, né? Então, quando você tem essa possibilidade de delegar, você consegue ter uma expansão maior, né? E poder se desenvolver, fazer um curso, ficar mais com a família, viajar, né? Enfim, você consegue ter muito mais liberdade. Legal? Então é isso, tá? Sobre perfil é isso. São esses pontos que eu queria trazer para vocês aqui para dar um pouco mais de clareza. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Show de bola, vamos lá. Próxima etapa. Essa aqui talvez seja a maior dúvida, né? Eu atendo muito mentorado. Hoje mesmo eu estava atendendo um mentorado que tem uma clínica que faz cirurgias, né? E nós estávamos estruturando exatamente essas atividades aqui, né? O que o vendedor precisa fazer? Como é que é a rotina dele, né? Então, assim, um vendedor hoje, ele vai cuidar, primeiro, né? Dos novos clientes, dos novos pacientes, né? Eu gosto de usar bastante o termo lead, ou prospect, ou interessado, ou curioso, né? Que é aquela pessoa que veio até você
através de algumas mídias. Nas minhas clínicas, nós trabalhamos várias mídias. Então, trabalhamos Instagram, rede social, né? Social media, tráfego, trabalhamos campanhas de indicação de clientes, trabalhamos parcerias, tá? Nós trabalhamos influencers, tá? Então, nós trabalhamos várias mídias. Naturalmente, nós temos muitos leads, muitas pessoas interessadas. Essas pessoas interessadas vão ser atendidas pela nossa consultora, certo? Então, todo esse processo de clientes novos, ó, aqui eu trouxe para vocês aqui essa estruturação, né? Toda essa estruturação do cliente novo passa aqui pelo vendedor, né? Passa pela nossa consultora, tá? Como é que vocês vão estruturar isso? Vocês, como donos de clínica, vão fazer um planejamento de marketing, um planejamento comercial, tá? Esse planejamento vai ter como estrutura ações, tá? Óbvio, aqui eu estou colocando algumas opções, né? Social media, tráfego, indicação, parceria, outras ações, né? Você pode trabalhar, por exemplo, a gente fez um anúncio de revista esse mês, tá? Então você pode diversificar essas ações, tá? O marketing vai tocar isso, né? O marketing vai fazer essa estruturação e o setor comercial vai fazer a conversão, o agendamento, vai trazer para uma avaliação, vai trazer para uma consulta ou vai fazer a venda, né? Então, isso aqui é uma estruturação clássica, de prospecção e conversão, né? E aí o papel de vocês é justamente fazer esse planejamento, essa estruturação, dar condições, né, para que o marketing execute isso, né? Ah, Marcos, eu não tenho marketing. Não, beleza. Você vai ter uma estrutura interna que vai gerar esse lead para você, né? Ou vai ser o social media que você faz, ou vai ser o tráfego, né? Então você não precisa ter o papel do marketing, mas é o setor de marketing, a estrutura de marketing que é responsável por isso, tá? Então, vocês, como donos de clínica, precisam desenhar o planejamento. Esse planejamento vai conter uma, duas, três, quatro, cinco ações. Ah, Marcos, eu faço só tráfego. Beleza. Então, você vai estruturar as campanhas lá, você vai dar a ideia das campanhas de tráfego. Vamos trabalhar o produto X, vamos trabalhar o produto Y, vamos trabalhar a campanha X, vamos trabalhar a campanha Y. Vamos lançar tal serviço. Isso é o papel do dono. A sua agência de tráfego vai fazer as campanhas, né? Vai fazer lá os anúncios e tudo mais, vai gerar os leads, né? E aí o seu time comercial vai agendar uma consulta, uma avaliação ou vai fazer o fechamento, tá? Então você percebe que o setor comercial, o setor de venda, ele está muito ativo nesse sentido. Qual que é o problema aqui? Muitas vezes você tem o processo de gerar o lead, mas você não tem alguém disponível para atender o lead. E aí, ao invés de você fazer um atendimento rápido, você demora 1 hora, 2 horas, um dia, 2 dias, e você deixa o lead esfriar, e ele acaba fechando com a concorrência, tá? E para isso, você precisa ter uma boa estruturação do atendimento desse lead, um script de atendimento, tá? Para o seu comercial, para ele seguir o processo de trazer esse lead para uma conversão, tá? Para uma avaliação, para uma consulta ou mesmo para venda, tá? Então você percebe que são muitos elementos, tá? Não é simples, tá? Você pode simplificar e fazer de qualquer jeito, mas para você ter um processo bem azeitado, você precisa ter esse conhecimento, tá? Então, planejamento, você faz o planejamento das ações, campanhas, podem ser campanhas semanais, ações de prospecção, tráfego, indicação, social media, etc. Você vai estruturar essas ações e o setor de vendas vai fazer a conversão. E para isso você precisa ter uma capacitação, um treinamento do setor de vendas, né? Ter scripts estruturados, ok? Então aqui no cliente novo abordagem para fazer venda e reduzir burocracia, né? Quanto mais rápido o teu vendedor atender, melhor. Quanto mais fácil ele trouxer o cliente para uma avaliação online, uma consulta, para uma venda, melhor, tá? Isso é muito importante. Ó, a Nayane comentou aqui, o problema está sendo ter o lead, ou seja, ela não está gerando. Vamos voltar lá para o início, né, Nayane? Ó, aqui no início, objetivo, gerar oportunidades de venda, tá? Então, se você não está gerando oportunidades de venda, quem é que está falhando nesse processo, né? Você como gestora, tá? Você não está tendo os recursos suficientes para gerar lead para o vendedor, tá? Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar estratégias dentro do seu planejamento de marketing
para ampliar a prospecção de clientes novos. Tá? Como que você faz isso? Através de campanhas. Campanhas para a tua rede social, para o teu social media. Então, você precisa ter conteúdo dentro da tua rede social que realmente tragam leads novos. Um erro muito comum hoje em dia, peças estáticas, né? Aquelas peças que não são vídeos, né? Que são peças feitas por agência, que não convertem nada, né? Tráfego. Se você faz tráfego e não está gerando lead, tem alguma coisa errada, né? Você pode estar errando nos criativos, você pode estar errando no serviço, né? Indicação, campanhas de indicação. Nós geramos mais de 200 leads por unidade todos os meses só com campanha de indicação. Um cliente indica o outro. Parcerias, né? Esse mês nós fizemos uma parceria e nós distribuímos mais de 1.000 vouchers para parceiros para trazer novos pacientes. Tá? Influencers, fazer parcerias com influencers da forma correta e trazer novos leads. Então, existem várias formas de você trazer cliente novo. Você precisa ir estruturando essas ações e fazer uma geração de leads, senão o teu comercial não tem como vender, não tem o que converter. Tá? Então, isso é muito importante. Segundo processo importante para o comercial, né? O comercial vai trabalhar muito também em cima da recompra dos pacientes que já estão com vocês aí, dos clientes e dos pacientes, tá? Então, ele pode trabalhar a partir de pacientes que estão acabando o saldo, se é um plano de sessões e tudo mais, né? Então, por exemplo, numa clínica de estética, você tem lá, você vende por sessões, 10 sessões. Então, quando está acabando, na sétima, oitava sessão, ele já pode trabalhar uma recompra, né? Lançamentos, isso impacta muito o resultado, né? Então, quando você lança um novo serviço, é super importante que você ofereça esse serviço para os clientes atuais, né? Para complementar algum serviço que ele já faz, né? Ou de repente para ele experimentar esse novo serviço, para fazer uma consulta. Você pode fazer um evento, né? A gente tem feito eventos com todos os segmentos praticamente, dentistas, médicos, clínicas de estética, tem funcionado muito bem, né? Tem uma mentorada nossa, que o faturamento médio dela era em torno de 30 a 40 mil. Ela lançou um novo serviço e num dia ela faturou mais de 100 mil. Tá? Então, o lançamento hoje impacta muito e a sua clínica é vista como uma clínica moderna, como uma clínica atualizada. Né? Venda invertida, né? Você inverter o serviço, uma cliente está fazendo um facial, compra um corporal, está fazendo um corporal, compra um facial, né? Então, isso também é legal para quem tem mais serviços dentro do negócio, né? Promoções para quem pode fazer, sempre ajuda no processo comercial. Complementar, né? De repente, a paciente comprou um Botox, você complementa com um bioestimulador, complementa com outro serviço, né? Na harmonização. Então, isso é muito legal também, né? E o foco na experimentação, tá? Você, se possível, sempre trazer o paciente para a experimentação. Tem um case muito legal de sucesso com vários mentorados, que é o laser Lavian, por exemplo, né? Que é um laser que nós lançamos já há bastante tempo e nós temos feito o mesmo processo de lançamento com mentorados e quase que toda semana algum mentorado traz um resultado de 10, 20, 30, 40 mil de venda com laser, né? Então, a gente faz um processo de lançamento em que a gente pega o equipamento, faz a locação, define a data, começa a trabalhar a venda para a base e depois traz os clientes VIPs para a experimentação de uma sessão no dia. Né? Então, a gente tem alguns clientes que a gente vendeu e a gente tem alguns clientes que a gente traz como uma cortesia para ele experimentar. Dentro da mesma locação, não tem consumível, não tem disparo. E muitas vezes a gente vende mais para esses clientes que experimentaram a primeira sessão e compram o restante do plano do que anteriormente. Né? Então, nós temos vários processos de lançamento de serviços, de ampliação de mix que acabam se tornando um grande sucesso. Né? Então, essa experimentação do paciente é muito legal também e acaba convertendo muito. Ó, a Nayane comentou aqui, depois de lançar um serviço com uma festa, foi 60k no mês. Perfeito. Ó, que legal. É isso aí. Então, a gente pode fazer lançamento, deve fazer lançamentos, né, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Isso ajuda muito no processo de venda. E a última etapa aqui é o resgate de ex-pacientes, né? Agora mesmo eu estava com o mentorado, ele tem uma base de 2, 3 mil nomes e ele nunca trabalhou os ex-pacientes, né? Ele nunca fez um trabalho ali de ligar para o ex-paciente, oferecer uma consulta, oferecer um acompanhamento, oferecer um voucher, né? Então, esse trabalho com a base de ex-pacientes, ele precisa ser constante, ele precisa ser consistente. Eu atendo muitos dentistas que não fazem esse trabalho, a gente estrutura, né?
bota toda a base lá numa planilha, bota toda a base no CRM, e aí orienta o time a trabalhar todo mês em cima de pacientes que precisam retornar, que precisam fazer uma nova consulta, né? Eu tenho um mentorado, o Dr. Fábio, está com a gente já há alguns anos como mentorado, e nós aumentamos o faturamento dele em várias vezes, né? Só trabalhando base, praticamente sem prospectar um cliente novo, né? Então, assim, esse trabalho de base faz muito sentido e dá muito resultado, mas você precisa ter processo para isso. Se você vai lá no teu vendedor, na tua... pega lá as fichas, liga e não sei o que, e dá alguma coisa, cara, não funciona. Você precisa ter um processo em que você dê clareza do que você quer, você consiga monitorar o trabalho do vendedor, né? E fazer essa mensuração se está dando resultado ou não, tá? Não adianta fazer algo de boca, né? Precisa ser algo realmente estruturado para funcionar. Legal? Então, nós vamos trabalhar sempre essas três bases, tá? Cliente novo, cliente de recompra e também o resgate de ex-pacientes. Se vocês trabalharem essas bases, naturalmente vocês vão ter um resultado pleno no negócio de vocês. Tranquilo? Dúvidas? Eu trouxe aqui para vocês aqui alguns princípios, né? Quando a gente fala de princípios, são diretrizes importantes dentro do comercial, tá? Então, quais são os princípios, quais são os elementos, quais são os passos que vocês precisam dar no sentido de ter um comercial estruturado, que funcione bem, que traga recorrência no faturamento, que você não fique um mês rico, um mês pobre, né? Quais são os princípios? Vamos lá? Primeiro, gestão por indicadores, tá? Então, assim, o que você não pode medir, você não pode melhorar. Então, se você não tem indicadores do teu negócio, metas, indicadores para o time, análise do ticket médio, de conversão, você não vai conseguir extrair o máximo de resultado da sua clínica, né? E digo mais, hoje, a maioria das clínicas estão se organizando nesse sentido, de ter meta, de ter indicador, de fazer uma gestão por indicador, né? Então, o que antes era um diferencial, hoje é o mínimo que se espera. E a gente sabe que a concorrência está muito grande. Eu estou cansado. Todo dia eu atendo novos mentorados que estão entrando e falam assim, Marcos, eu estou há 10 anos no mercado, eu estou há 15 anos, eu estou há 20 anos. Putz, eu ganhei dinheiro por muito tempo. Agora eu não consigo mais ganhar dinheiro como antes. Tá? Por quê? Muitas vezes falta a atualização de alguns elementos. Elementos de organização, de indicadores, né? Então, gestão por indicadores é fundamental. Se você não tem essa visão, a chance do seu negócio prosperar nos próximos anos é muito pequena. Segundo ponto, o uso da tecnologia. Tá? Toda mentoria que eu faço, eu trago alguma ferramenta, algum app, algo novo para ajudar na produtividade dos mentorados e da equipe. Né? Então, para você fazer uma boa gestão comercial, cara, você precisa de uma planilha, pelo menos, tá? Gratuita. Pode ser uma planilha online, né? Você não precisa fazer um mega investimento, contratar um CRM super complexo. Né? Então, se você tem uma clínica pequena que fatura 20, 30, 50, até 100 mil, você consegue fazer uma boa gestão por planilhas, tá? Você consegue ali organizar o teu negócio. Marcos, eu quero dar um passo além, eu quero ir para um CRM, eu quero ter essa estruturação. Legal, dá para fazer. Existem CRMs muito bons, baratos, que são específicos para o setor de clínicas, né? A gente recomenda algumas opções e aí os mentorados acabam fazendo essa seleção, tá? Então, assim, se você não tiver pelo menos uma planilha para organizar o comercial, o setor de vendas ou um CRM, você está brincando de fazer gestão e você não vai conseguir ter um negócio de alto desempenho, né? Então, esse elemento é muito importante. E aqui a gente não está falando de investimento de dinheiro, não. A gente está falando realmente de organização e isso pode ser feito de forma simples. Terceiro ponto, a estruturação do processo de vendas, né? Então, vocês precisam dar clareza para o time. Vocês precisam dar clareza em relação aos processos de venda, tá? Quando eu digo processo de venda, é justamente essa estruturação do funil, tá? Como ele vai atender um lead novo, um interessado novo? Qual é a mensagem que ele vai mandar? Ele vai mandar um antes e depois? E se o lead disser que não? O que ele vai fazer? Quantas vezes ele vai insistir com esse lead? Por quanto tempo? Ele manda texto, manda áudio, liga, né? Essa definição não é do vendedor, é de vocês. Tá? Então, a gente precisa ter essa estruturação de processos, de scripts de atendimento. Tá? Isso faz toda a diferença também na sua conversão final. Tá? Então, tem que ter essa estruturação
do processo de vendas, tá? Quarto elemento, um planejamento de marketing, tá? Se a sua clínica hoje não tem um planejamento de marketing definido, se você está aqui no meio do mês, se você ainda não definiu o planejamento de marketing do mês seguido, no mês seguinte, naturalmente você não vai ter o resultado que você espera. Quando eu falo de planejamento de marketing, são as ações que você vai utilizar para trazer clientes novos, para prospectar novos clientes, social media, tráfego, indicação, etc. Ações para que o seu cliente de recompra, né, para que o seu cliente da base compre novamente, lançamentos, campanhas, eventos, e também ações para que o seu ex-cliente, para que o seu ex-paciente volte para o seu negócio. Você pode marcar uma nova consulta, fazer um acompanhamento, oferecer um voucher, enfim. Existem várias estratégias para que você consiga, todo mês, ter essas ações rodando. Esse planejamento de marketing é você que precisa estruturar, tá? Dificilmente você vai conseguir contratar alguém, uma gerente ou mesmo alguém que seja formado no marketing que vá desenhar isso por você. Essa é uma atividade do gestor. Você pode aprender e delegar, isso ok, né? Mas se você não tem um bom planejamento de marketing, naturalmente o seu mês vai ficar à mercê da sorte. Ah, o mês passado foi bom. Por quê? Porque foi bom. E o outro foi ruim? Porque foi ruim. Né? Aquela coisa, né? Eu tenho sempre uma desculpa por mês, né? Então, janeiro é ruim porque começou o ano, o pessoal está de férias, fevereiro tem carnaval, março está pagando IPVA, né? Então, todo mês o empresário tem uma desculpa para trazer a culpa, né, do mês que foi ruim. Então, você não pode ficar à mercê do azar ou da sorte. Você precisa, nos meses que você sabe que você vai ter um faturamento menor em função da sazonalidade, de férias, etc., você precisa fazer mais ações de marketing. E nos meses que você sabe que é um mês bom, que é um mês bacana, você não precisa entrar com tantas ações. Quando eu falo de ações de marketing, eu não estou falando de promoção, tá? Eu estou falando de ações de marketing. Ações para você manter um relacionamento com o seu cliente atual, ações para você continuar trazendo cliente novo, tá? Então, nós estamos falando de estratégias, não promoções, tá? Então, isso é muito importante, independente do seu segmento, seja uma clínica médica, odontológica ou de estética. E o quinto ponto é o processo de acompanhamento, tá? O que é o processo de acompanhamento? É você ter um placar que você vai acompanhando os dados, os números do negócio, né? Esse acompanhamento ele pode ser semanal, né? Dentro do nosso método, nós orientamos a reunião de placar para que ela seja feita de forma semanal, tá? Então, esse monitoramento, esse acompanhamento dos números precisa ser feito também, tá? Então, assim, é super importante que você tenha também essa visão do acompanhamento aqui do placar. Beleza? Então, são esses 5 princípios aqui que eu quero trazer para vocês, em termos de estruturação do setor comercial, do setor de vendas, tá? E preciso que vocês fiquem atentos a esses elementos na hora da execução. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? É bastante coisa, né, pessoal? Para você ter uma clínica de alta performance, né? Naturalmente você tem que estruturar vários elementos, tá? Então isso não tem muito o que ser feito, não. Dessa forma mesmo, né? Próximos passos. Então, assim, pessoal, trouxe para vocês aqui vários elementos importantes do comercial, né? Quem quiser a minha ajuda para fazer a implementação desses processos comerciais, tá? Eu quero trazer uma oportunidade para vocês aqui, que é um programa específico para isso, tá? Que é o PAC, o Programa de Aceleração para Clínicas, tá? Dentro do PAC, o que nós temos? Nós temos justamente essa estruturação, né? A implementação do comercial de forma simples, eficaz e lucrativa, né? Então, eu vou pegar na sua mão e vou desenhar com você esses processos, tá? De A a Z. Desde o planejamento de marketing, né? Que você precisa ter, como desenhar esse planejamento de marketing, até a execução do planejamento. Então, nós estamos falando de planejamento de marketing, a estruturação, os scripts, né? A estruturação do funil de vendas, quais são as melhores mídias para você trazer cliente novo, nós vamos estruturar isso também contigo. Como ter um planejamento de social media, de conteúdo eficaz que converte, né? Como usar as melhores estratégias de tráfego, de indicação, de influencers, né? de parcerias, tá? Então, a gente vai orientar toda essa estruturação das ações de prospecção,
como vender mais para sua base, como resgatar esses pacientes, tá? Então, exatamente o que a gente trouxe aqui, desde o objetivo inicial até as atividades chaves, os princípios, eu vou ajudar vocês a implementar em conjunto, tá? Normalmente a entrega do PAC é de 60 dias, são 2 meses para a gente fazer essa implementação toda, tá? Na entrega você vai ter 4 mentorias individuais de forma online, de 1 hora. Então nós vamos fazer a primeira mentoria, vamos começar falando de planejamento de marketing. Vamos começar a implementar. Segunda mentoria, ações de prospecção. Vamos implementar. Terceira mentoria, estratégias de recompra e resgates. Quarta mentoria, todo o processo de script, de estruturação, né? E vou ajudar vocês, se necessário, na contratação de um novo comercial, ou no desenvolvimento do comercial que vocês têm, tá? Além disso, vocês vão ter 2 mentorias em grupo, é um grupo de empresários, né? Vocês vão poder participar também, trocar ideia, compartilhar experiências. Vocês vão ter também um grupo de WhatsApp para vocês tirarem dúvidas ali, para fazer network com outros empresários, e também vocês vão ter o contato direto comigo, tá? Qualquer dúvida entre um encontro e outro, você tira diretamente comigo, vocês vão ter o meu WhatsApp, tá? Vocês vão ter acesso também à nossa área de membros, com mais de 300 conteúdos já produzidos, tem conteúdo de marketing, de vendas, de gestão, de finanças, de cultura, de liderança, uma área de membros bem completa. Para quem gosta de estudar, pode ir além, né, dos processos de tração. Planilhas também, como descritivo de cargo, a gente tem um descritivo de cargo de todas as funções, né? Apostilas, então é uma área de membros muito completa, tá? Então nós vamos trabalhar pelo cronograma, né? Semana 1, planejamento comercial, planejamento de marketing. Semana 2, trabalho com ex-clientes, pós-venda, resgates, né? Semana 3, recompra e também as ações para geração de novos leads, tá? Então a gente vai trabalhar em cima dessas 4 etapas aqui com vocês, de acordo com a prioridade de cada um, né? Marcos, a minha prioridade é trazer cliente novo. Legal, vamos trabalhar isso já na primeira semana. Então a gente vai estruturando todos os pilares de tração do negócio de vocês. Nós temos aqui mais de R$ 4.000 em bônus, né? O Clínica 3x, a imersão funil de vendas para estruturar o funil, imersão Organize Sua Clínica, você vai aprender a organizar o financeiro, a agenda do gestor, né? Ter mais produtividade na equipe. A imersão Contratação para Clínicas, que vai ser fundamental também, caso você precise contratar um vendedor, uma consultora, né? Investimento. Toda essa entrega por apenas R$ 2.500, tá? Ou vocês podem parcelar em até 12 vezes de 250. Deixa eu ajustar aqui. Que vocês têm essa possibilidade também, tá? Então, dos R$ 2.500 à vista, ou em até 12 vezes de 250, tá? Eu vou liberar só 3 vagas para esse programa, tá? Para o PAC. Como é um programa individual e a minha agenda tem ficado bem cheia, eu vou liberar apenas 3 vagas, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida aqui em relação à entrega do PAC, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá? Ó, quem quiser escanear e me chamar direto no WhatsApp, é só escanear aí. Esse é o meu número pessoal, tá? Se quiserem me chamar também. Eu vou colocar no chat para vocês o link do meu WhatsApp e também o link de compra, caso alguém já queira comprar direto o PAC e aproveitar uma dessas vagas, né? A gente fez a liberação dessas 3 vagas hoje na nossa reunião aqui, ao vivo, na nossa reunião VIP, para quem já está no grupo, né? Então a gente liberou essas vagas primeiro para vocês que estão no grupo VIP, e depois da reunião a gente vai disparar essas oportunidades daí no e-mail para a nossa base. Nós temos lá uma base de mais de 10 mil donos de clínicas nos grupos, e aí provavelmente essas vagas vão se esgotar rapidamente, tá? Então a gente deu essa prioridade para vocês aí no PAC, tá? Então, quem quiser ajuda na implementação, na estruturação, vai ter aí 60 dias de acompanhamento. É só escanear aqui o QR Code, me chamar, ou se tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, quiser marcar uma reunião para a gente conversar, é só me mandar um WhatsApp aí nesse QR Code ou nesse telefone, tá bom? Marcos, tem outros programas também? Temos outros programas também, tá? Se vocês quiserem programas um pouco mais robustos, né? Nós temos a mentoria clínica de sucesso, tem a mentoria Black, que é uma mentoria individual, tem a consultoria Premium, que é uma consultoria que eu vou até a clínica de vocês, né? Então, nós temos opções aí de programas bem bacanas, também para quem quiser um acompanhamento mais próximo, ou um acompanhamento diferente, ou mais tempo de acompanhamento. É só me chamar no WhatsApp ali, que a gente conversa
Eu vou passando para vocês essas opções e, se necessário, a gente marca uma reunião e analisa o caso de vocês individualmente, tá bom? Dúvidas, perguntas? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Ó, eu vou deixar para vocês aqui o link, tá? Do PAC também no meu WhatsApp, aqui no chat. Vou botar no chat. Uhum. Vou botar aqui no chat. Uhum. Aí, show de bola. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou liberar para vocês aí o áudio, tá? Quem quiser, deixa eu só liberar aqui primeiro. Ó, quem quiser iniciar o vídeo, quem quiser ligar o áudio, fazer alguma pergunta específica, pode fazer. Ou se quiser mandar no chat também. Se quiser perguntar sobre outra área da clínica, outro setor, outro segmento. Fala, Nayane, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo Bom, ótimo. vamos lá. Boa noite, eu amei sua aula, já estou te acompanhando há algum tempo. Legal. Realmente estou precisando muito dessa ajuda, mas eu acho que aqui o que seria mais interessante se der realmente para a gente estar marcando uma call, porque talvez isso seja um período pouco para mim de acompanhamento, então Sim. realmente eu quero conversar com você para a gente estar vendo alguns planos. Eu já passei por mentorias, agora eu parei. Legal. Enfim, e tem alguns pontos que eu preciso ajustar aqui na clínica. Show de bola, perfeito. Me passa o teu telefone aí no chat, eu já te mando um oi ali. Se quiser Só me para mandar no gente. privado, me manda no privado aí que eu já te chamo Eu e a te gente mando um marca. oi lá, então. Isso, me dá um Já, oi no. Oi? já aqui com essa conversa aberta. Aí a gente marca, então, só para a gente ajustar se eu entro nesse ou se tem algum outro. Perfeito, show de bola. Eu vi ali ó, algumas dúvidas que você trouxe e com certeza a gente pode te ajudar aí na prospecção de clientes, em outros desafios que eventualmente você tenha. Mas pode me chamar ali que a gente Sim, eu conversa. tenho vários pontos aqui, mas é exatamente isso. Eu acredito que isso que você já ofereceu seria bom, mas acho que seria melhor a gente marcar talvez um acompanhamento maior comigo. Uhum, Mas a aula perfeito. fez todo sentido, são alguns pontos mesmo, principalmente esse do lead. Eu tô gerando tráfego, mas não tá vindo. Também Uhum. abandonei as outras coisas aí de programa de indicação, urna, vouchers, parceria, tá bem abandonado. Acho que eu realmente estou precisando dessa ajuda. Mas eu te chamo lá então Uhum. e a gente marca para a gente fazer essa análise e ver o que é melhor para a gente começar. Perfeito, perfeito. Pelo que você está comentando, você já fez ou faz várias ações, mas você não está tendo resultado nessas ações, né? Então a gente precisa analisar ação por ação a forma que você está fazendo para entender o porquê que não está performando. Porque é muito estranho, né? Se você está investindo em tráfego e não está tendo resultado, aonde está esse erro? Será que é no criativo? Será que é na campanha? Será que é na agência, né? É o que eu sempre falo. Nós, como empresários, precisamos ter a convicção de que a nossa parte a gente está fazendo, no sentido de, pô, a campanha que eu estou indicando para a agência é boa, ou o meu time está fazendo o atendimento correto do lead, né? Porque senão sempre a gente culpa a agência ou terceiriza e muitas vezes a responsabilidade está dentro do negócio, né? Então, vamos analisar o teu caso, quais são as ações que você fez, o resultado que você teve, porque eventualmente pode ser uma questão de processo. A gente tem visto muito isso com os mentorados, né? Então, às vezes o mentorado, pô, Marcos, eu fiz evento aqui e nunca deu certo. Aí a gente passa o processo e ele vende lá 30, 40, 50 mil porque seguiu um processo estruturado, né? Então é essa a ideia, a gente avançar contigo também, entendendo o que você está fazendo, achar o que está sendo feito de errado e corrigir para que você consiga ter mais resultado aí a médio prazo. Não, perfeito. Hoje, olhando pelo que você falou, muito tá a culpa mais em mim mesmo. Acho que eu abandonei, deixei, entrei na zona de conforto. Ah, janeiro foi ruim porque as pessoas era começo de ano, fevereiro, mas enfim, outras questões pessoais também que eu passei por algumas perdas. Então eu acabei abandonando assim isso dos criativos, enfim. Mas aí a Uhum. gente conversa certinho. Tenho certeza que você vai Perfeito, poder cuidar. perfeito, Já perfeito. ajudou. Ah, que bom. A ideia é essa, né? Muitas vezes, eu até estava falando hoje com uma empresária, né? Ela falou assim, Marcos, eu preciso de alguém que puxe a minha orelha, né? Porque eu começo a Exato. fazer, paro, e aí não tem ninguém me cobrando, né? Então, o nosso papel aqui como mentor um pouco é esse também, né? De puxar a orelha
do dono de clínica e cobrar, pô, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Agora, a gente precisa organizar a tua agenda, né? Não adianta a gente colocar 1000 atividades e você acabar não executando nada. Então, tem que entender o que é importante para você nesse momento, organizar a tua agenda e aí você executar o que vai dar mais resultado dentro do teu negócio. Meu, é exatamente isso, é impressionante. Parece que a gente não consegue ficar sem uma consultoria. Você precisa ter alguém ali, tipo, te puxando. Eu parei por um tempo, tipo, zero. Por que não tem alguém ali te puxando, mandando aula, fazendo você fazer plano de ação? E parece que a gente sempre precisa. É igual as Exatamente. pacientes no emagrecimento, elas precisam do acompanhamento. Elas sabem o que É. tem que comer, sabem da atividade física, sabem o que tem que fazer, mas não faz. Exatamente. Hoje eu estava com o meu mentor, né? Eu tenho um mentor para o marketing digital, né? Porque eu tenho os produtos digitais. E Tem ele que ter. estava. Hoje eu fiz a mentoria com ele pela manhã, ele mora nos Estados Unidos, né? E aí ele vai estar aqui, vai estar no Brasil semana que vem, na outra semana. E aí é isso, né? Conversei com ele, vou estar lá, então você começa a ter essa relação. É igual médico também. Eu vou ter uma consulta daqui 10 dias com o meu médico para fazer os exames, para fazer o bioimpedância. Aí eu já estou preocupado agora, né? De fazer os exercícios. Agora você começa a correr atrás do prejuízo, né? Então, é isso. A gente precisa ter essa cobrança, mas também um direcionamento, né, Nayane? Não adianta só ficar cobrando sem ter a estratégia bem organizada, Exato, né? exato, exato. Mas E legal. é exatamente isso que você falou. Vocês precisam de alguém mentorando vocês. A psicóloga precisa de uma psicóloga para ela conversar, porque ela sabe tudo, mas ela precisa de alguém. Então é É. exatamente isso. E ter esse plano é muito importante. Acho que isso eu nunca tive, assim, mentoria, um plano bem específico para mim, assim. Uhum, Nessa exatamente. questão do marketing, planejamento do ano ou do mês, enfim. Uhum. Essa questão do planejamento é importante e toda mentoria que a gente inicia, a gente sempre começa com diagnóstico, né, com formulário de diagnóstico para entender o que você está enxergando e o que você não está enxergando. Através das perguntas eu vou identificar algumas lacunas que provavelmente você não está vendo na tua clínica, né? E depois nós vamos ter a primeira mentoria, que é a mentoria de plano de ação. Então nós vamos priorizar os pontos, porque talvez tenham vários pontos que você precisa melhorar no teu negócio. Mas não adianta a gente começar tudo de uma vez. A gente vai começando pelo que vai dar mais impacto, né? Então, esse plano de ação ajuda muito a você priorizar também. E aí você vai mantendo, você resolve uma etapa e mantém, resolve outra e mantém. E em 2, 3 meses você já tem um negócio rodando de uma outra forma, né? Então, é Uhum. exatamente esse o processo que tem funcionado muito com os mentorados. Não, perfeito. A gente marca, então. Já te Combinado, mandei um então, oi lá no Nayane. WhatsApp. Perfeito. Eu já te mando uma Obrigada. mensagem lá, a gente marca uma reunião. Obrigadão pelas perguntas aí, contribuiu bastante com a entrega, tá? Obrigada, viu? Boa noite. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. Boa tchau. noite. É isso, pessoal. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, eu vou para casa que meus dogs estão me esperando. É isso, então. Então, beleza. Quero agradecer a presença de todo mundo. Obrigado aí por ter disponibilizado esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha contribuído aí na entrega de vocês. Quem quiser falar comigo, é só me chamar lá no grupo. Eu vou deixar meu telefone, meu contato. É, se tiverem outros desafios aí, estou super à disposição, tá bom? Valeu, pessoal. Um abração para vocês. Boa noite, boa semana.